Olá, supernovas da internet, como vai vocês? Meu nome é M Teixeira, se você ainda não me segue, pega esse dedinho maravilhoso, clica no botão inscreva-se, me ajudando a chegar a 3.000 inscritos nesse ano de 2023. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto pesado pra mim, tá? Porém, eu acho que é bastante necessário. Eu postei um vídeo esses dias falando sobre algumas coisas sobre minha transição, né? Algumas coisas não, sem ser hormônio, sem ser algo muito fisicamente, né? Corpóreo, né? Algumas coisas assim, sociais e tudo mais. Eu pensava que não ia dar view nenhum, sabe? Que ninguém ia ligar e tudo mais. Porém, muita gente foi lá e comentou. Muita gente mandou mensagem pra mim falando sobre esse vídeo, sabe? Muita gente me mandou direct, sabe? No Instagram. Mensagens falando sobre esse vídeo. Então o pessoal realmente gostou desse vídeo, né? Um vídeo assim que eu me abri bastante, né, para falar sobre alguns aspectos da minha vida. E nesse eu quero falar sobre transfobia e a terapia. Eu passei por algumas situações bem ruins de transfobia, né? E a transfobia ela é muito ruim durante o comecinho da transição. É o tempo assim onde a gente não tá meio andrógeno, né? Piorou então as pessoas que preferem, optam por não tomar hormônio, né? Então essas pessoas devem sofrer muito mais transfobia. Mas para pessoas como eu que tomam hormônio, né, há um tempo, a gente sofria, eu no caso, né, sofria mais transfobia no começo da minha transição, né? Foi uma época muito difícil, né? Eu já passei por coisas assim bem ruins. Já aconteceu uma vez de eu estar numa boate, em frente à boate, né? Do lado na época de um menino que eu gostava. Aí passou um cara de moto e falou: "Toma vergonha, traveco." Nossa, eu simplesmente queria, sabe, pegar minhas coisas e ir pra casa depois disso. Mas eu pensei, não, eu vou ficar, né? Justamente porque ia ter K-pop na boate, né? Eu falei, não vou deixar isso me abalar, né? Aconteceu outras coisas de transfobia nesse dia, mas eu não quero tocar nesse assunto, né? Esse foi uma das coisas fortes que me aconteceram, né? Que às vezes eu lembro, né? Mas que não acontece mais comigo hoje em dia, né? Devido aos hormônios, a vários fatores, digamos assim. Para quem me acompanhou em 2022 sabe que assim foi um ano assim que eu postei vídeo falando que eu não tava bem, né? E eu falei os motivos de eu não estar bem. Só que eu dei uma mascarada em algumas coisas, né? E eu acho que eu vou contar para vocês o porquê disso também. Uma das coisas que somaram muito para eu não estar bem, sabe? Em vários aspectos e de eu até ter parado de postar vídeo durante um período. Porém, eu vou falar disso de uma forma que não exponha ninguém, que eu quero que, que as pessoas que me fizeram mal algum dia na vida me deixem em paz, né? E que também eu não desejo mal para elas também, quero que elas fiquem bem também, mas fiquem bem longe de mim, né? Ano passado foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano assim, sabe, que eu cheguei ao ponto de querer desaparecer mesmo, sabe? Porque eu não vou falar a palavra aqui que vocês sabem qual que é, né? Que começa com S e termina com O, né? Porque o YouTube vai bloquear esse vídeo, mas vocês sabem, né? Vontade de desaparecer, né? Cheguei a ter nesse ano, né? Foi um ano que meus pais ficaram preocupados comigo, meu irmão também, sabe? As pessoas me mandavam mensagem preocupadas comigo devido a perceberem como que eu tava mal, sabe? No ano de 2022 eu passei por algumas situações de transfobias que foram uma próximas a outras, né? Só que teve uma que foi muito pesado pra mim, sabe? Tinha uma pessoa que era muito especial na minha vida, né? E era uma pessoa que eu não esperava isso de nenhuma forma sobre isso, né? Porque era uma pessoa que também fazia parte do meio. E essa pessoa, né, depois de uma briga que eu tive com essa pessoa, eu não vou falar os motivos da briga, tá? Não vou falar o que aconteceu, mas foi algo muito pesado que aconteceu comigo e que envolve essa pessoa, né? E daí essa pessoa tava tentando, né, meio que me ter de volta, né? E eu não queria na época e eu acabei desligando a ligação na cara da pessoa, né? E a pessoa ficou com muita raiva, né? Porque eu também havia falado que eu não queria por isso, isso e isso, né? Mas em nenhum momento eu fui transfóbica com a pessoa, nem nada do tipo, né? E daí a pessoa acabou me mandando um textão, sabe? Acabando comigo em todos os sentidos. Tudo que eu gosto de fazer, que eu mais amo fazer, as minhas fraquezas, sabe? A pessoa atacou tudo. Isso, entendeu? Então, assim, se eu gosto muito de dançar, a pessoa criticou isso. Se eu gosto muito de cantar, né? A pessoa também foi lá e, sabe, criticou isso de uma forma, assim, bem desconexa
porque a gente não tava falando sobre isso, né? A gente tava discutindo sobre outras coisas. E a pessoa, pra me atacar, né, falou, ai, você é péssima nisso, sabe? Você deveria ter vergonha, não sei o quê, sabe? Então a pessoa meio que falou assim, ai, você não tem vergonha de postar essas coisas, sabe? As coisas assim. Enfim, né? A pessoa falou várias coisas assim que ninguém deveria receber. Dentro de tudo isso, né, a pessoa falou que sem maquiagem eu ficava mais masculina, que é realmente uma das minhas sensibilidades, né? É um assunto sensível, assim, que eu realmente sinto isso, né? Não é uma coisa que... Ele falou coisas que meio que eu já sentia, sabe? Só que não é legal você receber, sabe, essas coisas de uma pessoa, entende? Entre outras coisas, foi utilizada a palavra traveco na conversa, sabe? Que conhecidos da pessoa me chamou de traveco. Enfim, a pessoa foi transfóbica comigo, acabou comigo, sabe, em vários sentidos. Em quase todos os sentidos, né? Atacou minha aparência, né? Atacou os meus hobbies, né? As coisas que eu gosto de fazer, né? Os meus sonhos, na verdade. Tudo assim que eu gosto de fazer, ou que eu fazia, a pessoa atacou, sabe? E nossa, é que assim, eu não vou contar pra vocês o que foi, mas foi um texto grande, cheio de coisas me atacando, sabe? Coisas pesadas. Na hora, eu não tinha visto o texto inteiro, eu vi só um pedaço do texto e falei foda-se pra pessoa, né? Eu mandei uma mensagem, foda-se. Só que no outro dia eu li o texto inteiro, porque eu não tinha visto o texto inteiro. Porque fazia tempo que eu não via SMS, né? Aí eu tinha uma opção lá pra ver inteiro. Aí eu cliquei e vi inteiro. Quando eu vi aquilo, sabe, eu senti uma pontada, assim, sabe? Foi como se fosse uma facada com veneno, sabe? Nos filmes, quando meio que filme de pirata tem as espadas com veneno, sabe? Então, sei lá, um animal peçonhento me mordeu, sabe? Aí aquilo pra mim foi como se eu tivesse com veneno dentro de mim, sabe? Fiquei afastado um tempo dessa pessoa e depois voltei a falar com ela. Hoje em dia eu não falo mais, né? Mas aquilo me consumiu de uma forma enorme que eu simplesmente ficava, eu ia trabalhar, eu voltava pra casa, eu ficava o dia todo na cama, eu chorava muito. Eu não queria mais cantar, eu não queria mais dançar. Ganhei muito peso por causa disso também, que eu não queria dançar. Eu não queria, simplesmente eu não queria fazer nada, sabe? Aí eu acabei ficando desempregada também, né? Então assim, minha cabeça tava uma porcaria. Aí depois eu passei por mais 2 situações de transfobia. E foi juntando tudo isso, e como que essa pessoa era uma pessoa especial pra mim na época, pesou muito mais, o texto da pessoa foi bem pesado pra mim também, né? Fui ficando sem vontade de viver, sabe? Eu fui me sentindo sem valor, eu fui me sentindo cada vez mais feia. Então assim, todo lugar que eu ia, eu me arrumava muito bem, sabe? Eu ia impecável pra todo lugar, porque eu não me sentia bem com a minha aparência, né? Então eu queria estar impecável o tempo inteiro. Tudo que eu fazia, eu sentia que eu não fazia bem. Eu acho também, sabe, que quando a gente sente muito isso é porque a gente tá com a autoestima baixa, né? Eu meio que me permiti, né, às vezes, fizesse efeito, né, o que a pessoa queria fazer, né? E realmente, talvez foi porque a minha autoestima não é lá grandes coisas. Eu fiquei muito mal mesmo. E isso me atrapalhou em todos os âmbitos da minha vida. Não é fácil pra mim estar aqui falando sobre isso, tá? Essas mensagens, a parte do traveco, várias outras coisas, sabe? Quando eu ia me olhar no espelho, eu escutava traveco. Eu acho que hoje em dia, até quando eu vou fazer alguma coisa, às vezes, quando eu não tô lá muito bem, sabe? Ainda vem na minha cabeça essas palavras, as palavras do texto, entende? Mexeu muito comigo. Hoje em dia, é aí que eu tá, né? Que eu vou falar da terapia também, né? Eu quero agradecer aos meus amigos, porque eu acho que se eu não tivesse tido o apoio dos meus amigos, sabe? Eu não teria conseguido. De verdade. Muitas vezes os meus amigos tiveram que mandar mensagem, sabe, quase todo dia pra mim. Perguntavam se eu tava bem. Enfim, eles me motivavam, sabe, a continuar. E eu tô lembrando, eu tô com vontade de chorar, mas é porque eu tô emocionada, sabe? Essa coisa da transfobia me pesou muito, sabe? E causa impacto em mim até hoje. Essa mensagem, essas situações que eu passei, sabe? Então, depois de uns 2 meses que eu recebi essa mensagem, né? Que meio que quase me matou. Né? E eu pensei assim, sabe? Quando eu vi, eu falei, não, eu não vou mandar a mesma coisa. Porque eu poderia retribuir, né? Porque a pessoa também é uma pessoa do meio, entendeu? Eu sabia as fraquezas da pessoa também. Eu poderia ter atacado, sabe? Mas eu penso, caramba,
A minha maior riqueza, sabe, é colocar a minha cabecinha no meu travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que eu não fiz nenhum mal pra ninguém, sabe? Que eu dei o meu melhor em tudo que eu pude. Claro que eu não sou santa, né? Eu tenho os meus defeitos, sabe? Mas eu dei o meu melhor em tudo que eu pude e eu não fui transfóbica com ninguém. Não fui transfóbica, sabe? Isso eu posso, sabe? Eu posso afirmar mesmo que eu não fui transfóbica em nenhum sentido, né? E 2 meses depois de eu ter recebido essa mensagem, eu procurei ajuda. O local onde eu trabalhava tinha uma psicóloga, né? Só que eu não podia fazer com ela, porque eu trabalhava com ela, e eu pedi uma orientação, né? De que profissional eu procurasse. Ela me passou uma sugestão, então eu fui fazer com uma psicóloga que eu amo ela de paixão, sabe? Que me ajudou muito mesmo. Eu fui fazendo terapia, comecei lá em maio do ano passado. A gente já tá quase em maio agora e eu ainda continuo fazendo, sabe, gente? E eu falo sem vergonha mesmo disso. Porque até eu sentir que eu tô 100%, eu não vou parar, sabe? E terapia é uma coisa que, na verdade, todo mundo deveria fazer, né? Que é uma coisa, assim, que você melhora, sabe? Como pessoa, você se descobre também. Você toca em assuntos, assim, que você nem imaginava que tinha. E durante a terapia, eu comecei a falar sobre essas coisas que eram muito difíceis pra mim, sabe? Eu não tinha muita vontade de falar pra um profissional sobre isso, mas eu precisava, eu tava muito mal. Eu cheguei a fazer uma carta de despedida, porque eu queria ir embora, sabe? Eu não queria ficar mais aqui. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Recebi uma mensagem de uma amiga, sabe? Na hora. E eu decidi que eu não ia fazer besteira, sabe? Ia continuar a minha vida, né? Com a terapia, eu fui percebendo, sabe? Que por mais que eu tinha essa autoestima baixa, eu precisaria fortalecer essa autoestima de alguma forma, sabe? E eu também precisava ter uma opinião sobre mim muito forte. Comecei a perceber que sempre vai ter alguém que vai falar mal da gente. Só que a gente não pode deixar que isso afete tanto a gente, né? Claro que a gente vai ficar meio balançada, né? Quando é com uma pessoa importante ainda da nossa vida, né? A gente não pode deixar que isso afete tanto a gente igual eu deixei, entendeu? Então eu comecei a me fortalecer, sabe? Na terapia eu fui vendo coisinhas assim que eu fazia que me deixavam mal, sabe? Alguns pensamentos que eu tinha que não eram... que eram pensamentos que me deixavam mal, sabe? Que eram pensamentos negativos. A psicóloga falou pra eu colocar alguns sentimentos que eu tava sentindo no papel, sabe? Eu conversava com ela sobre. Foi como se eu tivesse chegado lá numa cadeira de roda, sabe? E depois eu tava numa muleta. E depois eu tava mancando, né? E agora eu continuo andando. Tô andando já normal. Só que eu ainda quero ficar um pouquinho mais. Para pessoas que já passaram por transfobias assim muito fortes, eu recomendo que vocês procurem um profissional. Não tem nada de errado em pedir ajuda. Os seus amigos, é claro, né? É importante se abrir para os amigos também, para eles te ajudarem. Você ter um ciclo de amizade de pessoas que te acolham. É muito importante. Inclusive pessoas do próprio meio, né? Apesar que também eu acho que eu já acabei sofrendo mais transfobia de pessoas do meio do que... Enfim, é meio polêmico isso, né? Que eu vou falar. Mas, ó, resumindo. Tenha bons amigos que te escutem, que te acolham, sabe? Que te ajudem. E isso eu tenho, eu posso falar que eu tenho. Porém, é importante ter um profissional, sabe? Que vai saber te orientar da melhor forma possível, sabe? Que estudou para aquilo, né? Um psicólogo fica mais de 5 anos estudando, né? Ele sabe o que ele tá falando. E com o tempo você vai ficando bem. A ferida vai criando uma casca e vai cicatrizando. E você nunca vai esquecer daquilo. É uma coisa que você não esquece, mas que não dói mais, sabe? Ou que dói menos, né? E vocês que estão assistindo, vocês provavelmente, 90% das mulheres trans que estão assistindo isso aqui vão passar por situações de transfobia também. Seja no trabalho, seja na família. Na família eu tenho sorte de não ter, né? Passar por situações de transfobia, né? Já passei por alguns problemas assim, mas nada demais, sabe? Hoje em dia minha família me apoia totalmente, não tenho nada a falar sobre isso, sabe? Mas, como eu falei, né? Vocês que estão me assistindo, 90% das mulheres trans vão passar por alguma situação. Homens trans também, né? Também tem isso. Tanto que na nossa comunidade, as pessoas que mais, né, fazem contra a própria vida, né, vocês entendem o que eu tô falando, são homens trans, né? Então, assim, relacionamento, trabalho, família, vocês, de alguma forma, eu acho que vão acabar passando por alguma situação de transfobia, sabe? E eu rezo para que não seja pesado ou mais pesada que a minha situação que eu passei. Porque essas coisas
de verdade, mexe muito com a gente. De uma forma, assim, que eu não sei explicar, sabe? Mas mexeu muito comigo, em todos os âmbitos. Eu precisei de ajuda dos meus amigos, da minha família, da psicóloga. Precisei de muita ajuda. E eu tive, sabe? Eu busquei melhorar, eu busquei. Eu aceitei que eu tava passando por aquilo, sabe? Que eu precisava sentir um pouco daquela tristeza, né? Senti até demais essa tristeza, sabe? Às vezes eu acho que eu sou muito melancólica, sabe? Mas eu tô ficando bem agora, sabe? Tô quase 100%, tô quase novinha em folha, entende? E é isso que eu queria falar pra vocês. Não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de falar sobre com seus amigos. Tenham bons amigos. É importante ter bons amigos. E procure ajuda profissional também, se vocês passarem por isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, né? No meu TikTok também, no meu Instagram, tá, gente? Meu Instagram foi hackeado esses tempos e tá muito flopado, não tem ninguém me seguindo. Meu TikTok também tem pouca pessoa me seguindo, né? Então, vamos lá, eu vou adorar se vocês me seguirem, tá, gente? É isso, muito obrigada, até mais.